Então vamos lá, Clube do Livro, O Conde de Monte Cristo, tá aqui ó, o livro que nós estamos lendo, e nós ainda estamos no capítulo 1, beleza? E então nós vamos falar dessa frase aqui ó, que eu grifei no meu Kindle. Grifei ela, está na página 5 do nosso livro, que é a seguinte frase, e eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá. Deem uma lida na frase que está aqui na tela para vocês. Abre aspas. É novo, por isso julga-se capaz de tudo. Fecha aspas. Essa frase está sendo dita por Danglars. Então, se você recorda, mais ou menos, do que aconteceu no episódio anterior do nosso Clube do Livro, então nós estamos no episódio 2. Então, hashtag 2. Se você se recorda do que aconteceu no episódio anterior, que a gente conversou, o Danglars, ele era um subordinado do navio Faraon, e aí ele seria o próximo a receber o título e a promoção caso Dantes não tivesse a recebido, certo? Então, novamente revisando, o Dantes, ele é um garoto de 19 anos que recebeu, após a morte do capitão Leclerc, né? Então, o capitão Leclerc, ele veio a falecer, e aí então o Dantes, ele recebeu ali o comando do navio. E aí então, o que acontece, qual que é a ideia e o contexto, né, dessa frase? O capitão Leclerc, ele veio a falecer, e aí como último pedido ele pede a Dantes que entregue uma carta para ele. Então Leclerc pede a Dantes que entregue uma carta para outra pessoa. E aí então Dantes, ele para durante meio-dia em uma ilha para entregar essa carta, beleza? E aí Danglars está reclamando pro senhor Morrel, que é o dono do navio, está reclamando que Dantes parou por puro capricho nessa ilha. E aí ele vira e fala, olha, Dantes é novo, por isso julga-se capaz de tudo. E aí então, o que eu vou falar aqui, pessoal, tem muita relação com esse ponto número 1, que é ousadia ser diferente de arrogância. É o que eu vou falar aqui hoje. E aí todo o restante é um pouco do que eu venho pensando sobre essa frase pra gente conseguir ilustrar todo esse processo, beleza? Vamos lá? Ponto número 1. Ousadia é diferente de arrogância. O que significa isso, pessoal? Quando se é jovem, quando se é novo, nós tendemos, claramente, a ser mais corajosos e sonhadores. É aquela velha história, né? Quando a gente é muito jovem, nos perguntam, o que você quer ser quando crescer? Aí muitos pegam e falam, eu quero ser astronauta, eu quero ser um pirata, eu quero ser várias coisas. Então cada um tem uma resposta. Ser um astronauta, ser um pirata é uma resposta ousada, beleza? Só que isso a gente está falando da juventude. Quando a gente chega num nível, por exemplo, de adolescente, ou chega num nível de um adulto jovem, como 22, 23, 24, 25 anos, qualquer ousadia que nós apresentamos é visto pelas pessoas mais velhas como arrogância. Mas na realidade, nós não estamos sendo arrogantes, nós estamos apenas sonhando alto, beleza? Só que essas pessoas olham e falam, nossa, mas olha que cara arrogante. Como ele acredita, por exemplo, que tendo 25 anos, ele vai, sei lá, ser um cara que vai construir um grande império. Como ele acredita que ele vai conseguir, por exemplo, fazer um foguete da ré. Então, a ousadia é percebida pelos outros como arrogância até que você vai lá e consegue resolver, né? Então, exemplos do que eu dei, né? Uma pessoa jovem construindo um império, né? Seria, por exemplo, o Mark Zuckerberg com o Facebook, né? Jovem e construiu um império, né? Uma outra pessoa que já não era mais tão jovem, mas conseguiu fazer, né, um foguete da ré, algo até então que era difícil de ser conquistado, né? Ou até julgado impossível, né? Seria o Elon Musk, né? Então, assim, sem querer entrar no mérito dessas pessoas ou não, na personalidade dessas pessoas, mas eles foram pessoas ousadas. E a grande característica da pessoa jovem, a pessoa nova, é que elas são pessoas que não têm medo. Essas pessoas não têm medo do cargo, não têm medo da responsabilidade, elas não têm medo de que alguma coisa possa dar errado. Elas não conseguem nem cogitar isso. Por quê? Porque elas são ousadas. Porque, como elas são jovens, elas não têm nada a perder. Elas não têm família, elas não têm filhos, elas não têm nada para perder, certo? Então, elas podem arriscar tudo, porque se tudo der errado, eles não perderam nada. Normalmente, essas pessoas, elas são pessoas que a gente costuma chamar de pessoas destemidas, beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas sem medo, essas pessoas que não conseguem ver que algo vai dar errado, jamais na cabeça delas algo vai dar errado, elas são pessoas ousadas. As pessoas que não compartilham da mesma mente delas, as pessoas que não compartilham das mesmas aspirações dela, vão pensar que ela é arrogante ou vão pensar que ela tá maluca, beleza? Por quê? Porque elas não conseguem enxergar a vida com ousadia. Elas não conseguem porque elas já foram traumatizadas demais pela vida. Elas aprenderam a ter medo, aprenderam a primeiro pensar, e se der errado? Porque é aquele negócio, né?
você tá lá e você coloca, vamos supor, 20 mil reais para você iniciar um negócio, entendeu? Você coloca seus 20 mil reais, é tudo que você tem. Se você não tem nada a perder, se esses 20 mil reais você perder todo esse dinheiro, beleza, você perdeu os 20 mil, você começa do zero. Mas você já não tinha nada. Você é uma pessoa solteira, jovem, não tem família, não tem que sustentar ninguém, você pode voltar para casa dos seus pais, tá beleza. Agora, se você tem uma família e você perde esses 20 mil, você perde tudo. Então por isso que você pensa se vai dar errado. Só que as pessoas esquecem que elas têm que pensar no e se der certo. Porque esses 20 mil, se der certo, podem virar milhões, né? Olha só o caso aqui do Facebook, né? O cara gastou uma puta grana, entendeu? Mas viraram bilhões de dólares. O próprio Bezos, né, da Amazon, gastou um dinheiro bom, mas virou bilhões, né? Então, a gente sempre fica pensando no e se der errado, mas a gente esquece de pensar e se der certo. Se der certo, pode ser gigantesco. Esse canal do YouTube, por exemplo, a chance de dar errado, muito grande. A chance de eu ser julgado, muito grande. Só que, e se der certo? Quantas pessoas eu vou conseguir ajudar? Quantas pessoas eu vou conseguir influenciar com as minhas ideias, com as minhas reflexões e com os meus erros de vida para que você não erre? E se der certo, cara? Pensa nisso. Eu consegui mudar um pouquinho da mentalidade da geração Z, que é a minha geração. Uma geração que não tá indo pra frente. Uma geração em que a concorrência não existe. A gente vai falar disso no próximo vídeo. E se der certo? Se der errado, beleza. Eu não tenho nada pra perder. Eu não tenho nada, literalmente, pra perder. É aquela frase que o Peg fala. O que mais eu perderia? Lá em Vingadores Ultimato, né? Ou em Vingadores Guerra Infinita. Não me recordo qual filme que é. E aí, então, você não conseguir lembrar que alguma coisa pode dar errado, ou você se policiar pra que as coisas não deem errado de fato, né? Isso pode ser, sim, uma característica muito boa. Porque é isso aqui que vai mover o mundo. As pessoas que tentam sem saber se vai dar certo. E aí, lógico, as pessoas vão acreditar, né? Nossa, olha esse jovem, como ele é tolo, ele julga-se capaz de tudo. Mas, na verdade, você acreditar que você consegue fazer tudo não é tolice. Tolice é você se deixar levar pela vida, que ensina a gente a duvidar antes mesmo da gente tentar. A gente nem começou a tentar, a gente nem começou a ver os primeiros frutos do que a gente tá fazendo e a gente já tá duvidando se vai dar certo. Eu nem comecei a ver os frutos desse canal, já fiz acho que 5, 6 vídeos, nem comecei a ver os frutos. Mas às vezes bate essa dúvida, será que vai dar certo? Será que eu tô mudando a vida de alguém? E aí? Mas eu não vi os frutos, então vamos ver, vamos continuar fazendo, vai que dá certo, vai que eu mudo a vida de alguém, vai que alguém na geração Z se torna uma pessoa melhor porque ela viu um vídeo e falou, nossa, olha só, interessante demais, não tinha pensado nisso. Vai que. E aí, às vezes, essas pessoas que são mais velhas do que a gente, elas vão fazer uma crítica pra gente, só que isso é disfarçado de conselho. Ela vai chegar em você e vai falar, olha, se eu fosse você, na sua idade e tudo mais, eu tomaria mais cuidado. Se eu fosse você, eu não iria muito por esse lado. Se eu fosse você, eu conversaria com um terapeuta. Se eu fosse você, eu passaria num médico, porque o que você faz é loucura, o que você tá fazendo é bizarro, né? Mas aí cabe a você olhar pro seu sonho, olhar para suas possibilidades, o que você tem a perder, e você entender se isso é um conselho de fato ou se é uma crítica. Porque às vezes sim pode ser um conselho, mas às vezes também pode ser uma crítica, e isso daí vai te desmotivar. Então você tem que ter a inteligência emocional suficiente para você pegar e falar, cara, o meu sonho ele é grande? Ele é um grande sonho. Só que será que vai dar certo? Bom, pode ser que não dê. Se não der, eu aprendi. Se der certo, ótimo. Eu tenho alguma coisa a perder? Isso que ele falou pra mim é uma crítica ou é um conselho? Não faz nenhum mês que eu tô tentando violino, que eu tô aprendendo a tocar violino. Não faz nenhum mês. Só que eu escolhi pros meus próximos 2 anos praticar violino pra aprender. Que é um instrumento que eu sempre achei muito bonito e que eu quero aprender. E muitas pessoas vieram me falar que não era o melhor momento, eu tinha que escolher outras coisas para fazer agora neste momento. E aí eu escutei esse conselho delas, considerei que era uma crítica e segui com a minha ideia do violino. Comprei o violino e estou treinando. E estou muito feliz treinando com ele. É uma coisa que, assim, tá tirando totalmente eu da zona de conforto. Então, assim, eu olhei o conselho da pessoa, falou, não, vai encontrar uma outra forma e tal, não entra nessa. Acreditei nesse conselho por um tempo, refleti sobre ele, considerei ele, então, uma crítica e descartei. E tá me fazendo muito bem. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que te cercam. A gente já falou sobre isso no capítulo 1, no primeiro vídeo do nosso Clube do Livro. Nós já falamos sobre isso. As pessoas às vezes têm inveja, até as que estão mais próximas de você, até aquelas que te beijam, até aquelas que te abraçam. Vamos então pro ponto número 5. O mundo. O mundo precisa de alguém que se julga capaz de tudo.
Porque se não tiver essa pessoa, nada novo é feito. O mundo precisa dessa pessoa. Edmond virou capitão aos 19 anos de idade. E você? Obviamente, você não vai se comparar com Edmond. É uma narração, é uma ficção, é uma história. Você não vai se comparar com ele. Você não vai se comparar com aquele garoto aos 16 anos que virou milionário. Que é assim, ó, uma pessoa entre várias que tentaram. Mas você tem que olhar para sua vida e você saber o que você quer. Meu melhor conselho que eu posso dar para você que seja da minha idade ou até um pouco mais novo é que você tem que olhar para sua vida hoje e você ter um rumo para seguir. Seja você entrar na faculdade, seja você iniciar um emprego, seja você iniciar uma nova profissão, seja você aprender um novo instrumento, aprender uma nova coisa. Você tem que ter um rumo, você tem que olhar para sua vida e falar, beleza, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Porque se você não tem um rumo, é que nem falaram lá no filme do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Você tem que ter um rumo, você tem que olhar e falar, cara, beleza, eu tenho hoje 23 anos, aos 25 eu quero ter isso. Ok. Para eu ter isso, como que eu vou fazer para chegar nisso? Eu vou fazer isso. Coloque em prática. Conforme você vai colocando em prática, você vai encontrando dificuldades. E aí você vai sanando essas dificuldades que elas apareceriam de qualquer maneira. Você precisa ser ousado. Você precisa acreditar em si mesmo. E tá tudo bem se você não acredita. Outras pessoas acreditaram por você. E outras pessoas viverão o seu sonho por você. Mas acredite no seu sonho. Não deixe de acreditar no seu sonho porque outra pessoa tá falando que é impossível. Vai lá e prova pra ela que não é impossível. Você sonhar demais não é arrogância. Você sonhar demais não é tolice. Você sonhar demais talvez sim seja ousadia. Só que é uma ousadia boa. Porque você pode ir lá provar que é verdadeiro. Porque você pode ir lá e provar que é real, que você vai conseguir fazer. Ah, mas é impossível, ninguém nunca conseguiu. Beleza, você vai ser a primeira. Você vai ser a primeira pessoa que vai conseguir fazer. Pensa nisso. Essas pessoas que te julgam arrogante, essas pessoas que julgam tolas, na verdade, elas são as pessoas tolas. Porque elas talvez tenham deixado de sonhar grande cedo demais. Ali no próximo dos seus 28, 30 anos, essas pessoas deixaram de sonhar grande. Elas estão sonhando pequeno, estão sonhando normal. Para pra pensar nisso. Que se você tá sonhando muito grande, e pra você é algo que, beleza, é grande, mas não é algo impossível, e pra outra pessoa é impossível, você tá à frente dela. Porque não é só porque é impossível pra ela que pra você tem que ser impossível. Você vai lá e vai conseguir resolver. Você vai lá e vai resolver esse problema. Você vai ser a primeira pessoa a conseguir. Mesmo que ninguém mais acredite. Você vai lá e vai provar pra todo mundo que eles estão errados. E aí então eu finalizo com uma ideia minha que eu gosto de repetir várias e várias vezes para as pessoas que entram em contato comigo aqui na faculdade, que entram em contato comigo por diversos assuntos. É a ideia do Wolverine, pessoal. Wolverine, para quem não sabe, ele é um personagem que ele é reconhecido muito também pela sua forma inusitada de imortalidade, né? Ele se cura muito fácil. Então ele leva um tiro, a bala sai do peito dele. Ele consegue tirar a bala e o ferimento se fecha. É muito claro um episódio lá do filme do Wolverine em que ele abre o peito, arranca um bichinho do coração dele, né? E aí ele próprio renasce, né? Digamos assim. Então o Wolverine, ele é um ser que ele consegue se curar muito rápido. E eu costumo comparar o jovem ali, dos seus 15, 16 anos, até ali dos 25, 26. Por que eu não consigo colocar mais idade que isso? Porque é a faixa etária que eu conheço. É a faixa etária com a qual eu me relaciono, com maior frequência. Esse jovem, dos 15 aos 25, 26, ele é um Wolverine. Esse jovem, o que vai acontecer com ele? Você vai virar à noite, hoje, vai dormir 4 horas da manhã, vai acordar às 6 e vai estar bem. Vai virar à noite bebendo, vai beber muitos litros de chopp, muitos litros de cerveja, não vai nem conseguir ficar de pé na noite anterior. No outro dia, vai acordar sem ressaca. Ou vai acordar com um leve incômodo. E vai estar disposto, vai conseguir fazer o seu trabalho. Esse jovem vai fraturar uma perna, esse jovem vai fraturar um osso, esse jovem vai ter uma lesão gigantesca. E em pouco tempo, ele já vai se regenerar por completo, vai estar fazendo atividade física. O jovem, ele se cura como o Wolverine. E eu me incluo nisso, eu me curo de fato como Wolverine. Meus pais ficam até espantados, eu sempre estou machucado e do nada, já estou novo de novo. Me curo como Wolverine. O jovem, ele tem uma tendência a ignorar a dor muito fácil também. Por quê? Porque ele tá cheio de adrenalina, tá cheio de hormônio, tá cheio de vontade. Ele não reclama muito da vida. O jovem se cura como Wolverine. E é isso que você tem que ter na sua mente. Você pode sim virar à noite. Você pode virar à noite na balada e dormir 5 horas da manhã e acordar às 7. E tá bem. Ou você pode virar à noite, dormindo às 5 da manhã, estudando algo novo. Algo que as pessoas acreditam que seja impossível de ser feito. E que você vai provar que você consegue. E acordar às 7. E tá bem. Significa que você tem que perder horas de sono fazendo isso? Não, isso não é saudável. Mas significa que você tem que lutar e escolher bem o que você quer. Você quer ficar virando noite, bebendo? Você quer ficar
ficar virando noite de festa em festa em festa, gastando toda a sua juventude, o momento em que você não tem ressaca, o momento em que a ressaca de sono ela é menor, o momento em que a ressaca de bebida ela é menor, o momento em que a energia ela tá lá no alto, com bobeira? Você quer gastar esse tempo com mulheres, carros, diversões e coisas que daqui a 7 anos vão estar velhos? O carro vai estar velho, a diversão não vai mais existir, e aquela noite você perdeu. É aquelas milhares de noites que você perdeu. Toda aquela energia você gastou com coisas erradas. Tudo bem, você pode ser uma pessoa bem-sucedida fazendo isso. Você foi lá, formou em alguma faculdade, viveu toda a sua juventude de festa em festa, beijou milhares de bocas, ok. E hoje você é formado e tem uma vida confortável. Mas você vai ter uma vida extraordinária fazendo isso? Porque assim, só é extraordinário aquela pessoa que faz as coisas que ninguém faz. Porque se você faz as coisas que todo mundo faz, você vai ter a vida que todo mundo tem. Isso é fato. Então você tem que ser diferente. Você ser estranho é bom. E a gente vai falar disso no próximo vídeo. Você ser estranho é bom. O mundo é das pessoas estranhas. Use a sua capacidade de regeneração do Wolverine, agora que você se cura que nem um Wolverine, para você realmente ascender na vida. Acumular o máximo de conhecimento que você consegue acumular. Quando você é criança, se você tivesse a oportunidade de você aprender 5 línguas de uma vez, você seria poliglota agora. Agora tenta eu, aos meus 23 anos, aprender 5 idiomas de uma vez. Não vou conseguir. Pode até ser que eu consiga, mas eu vou ter muito mais dificuldade do que quando eu era criança. Eu deveria ter tido a oportunidade. Infelizmente não tive. Meu filho terá a oportunidade. E eu espero muito que ele aproveite. Ah, mas seu filho não existe. Exato. Em algum momento ele existirá. Ele terá essa oportunidade que eu não tive. Lembre-se, você regenera muito rápido, você é jovem, então aproveite a sua juventude com as escolhas certas. Escolha a pessoa certa para estar do seu lado. Pare de gastar tempo com pessoas e com eventos que não te correspondem. Lógico, não significa que você não vai ir na formatura de um amigo. Não significa que você não vai ir no aniversário de um amigo. Vá. Mas saiba escolher bem. Não é toda festa que você tem que ir que você tem que encher a cara. Ou muito menos consumir bebida alcoólica. Seu corpo, ele vai mostrar isso pra você. Que não dá. Ah, mas eu gosto muito de beber. Escolhas da vida, cara. Escolhas. Não tem como você ter tudo. Não tem. Nós vivemos muito pouco tempo neste mundo pra conseguir ter tudo. Não tem como você ter tudo. Não tem como você ter um corpo sarado e você consumir bebida alcoólica em demasia. Não tem como você ter um corpo 100% limpo se você dorme tarde, se você não faz higiene do sono, se você consome bebida alcoólica em demasia, se você utiliza algum tipo de droga. Ah, mas eu não sinto nada e eu me sinto bem. Você se sente bem no macro, mas e no micro? E o seu corpo? O que você está fazendo com o seu corpo? Colocando fumaça dentro dele, estragando o pulmão, mexendo com os neurotransmissores dele. E não fique acreditando que isso somente está relacionado com toda essa questão de drogas e questão de virar noite e de festa. Não pense que é só isso. Você que fica o dia inteiro ali, ó, no celular aqui, enfiado na cara aqui, ó, rolando Instagram, rolando TikTok, rolando YouTube Shorts. O que você está fazendo com a sua juventude? Você está literalmente, cara, destruindo o teu corpo e estragando toda a oportunidade que você tem de jovem, de regeneração do Wolverine com coisas inúteis. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que a sua vida tá passando e você não tá aproveitando ela? Pensa em tudo isso daqui que a gente colocou aqui, ó. Pensa em tudo isso. Já parou pra pensar que você sim é capaz de tudo? E que as outras pessoas estão querendo te diminuir? Use toda a sua energia pra você conseguir feitos que ninguém conseguiria e seja usado, tá? Acho que esse é o meu melhor conselho pra você hoje. Esse é o meu papo de irmão, ainda no capítulo 1 do Conde de Monte Cristo. O próximo vídeo nós vamos pro capítulo 2 do livro do Conde de Monte Cristo. Beleza? Nos vemos então no Clube do Livro 3 daqui a 2 dias para conversar sobre a próxima frase do Conde de Monte Cristo. Até lá!